paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Que alegria encontrar vocês aqui mais uma vez para o nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje chegamos no 34º dia na nossa caminhada, e se essa é a sua primeira vez comigo, seja muito mais que bem-vindo. E se você já está caminhando conosco desde o início, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez, e a palavra de Deus encontrando espaço cada vez mais dentro de nós. Você já se perguntou até onde uma pessoa pode ir fazendo o que é errado antes que se cheguem às consequências? Muito bem. Ontem, em Isaías 33, nós vimos um povo clamando em meio à aflição e aprendemos que a espera não significa que Deus deixou de ver. Ao contrário, mas hoje, no capítulo 34 de Isaías, nós vamos apresentar o outro lado desta verdade. Sabe por quê? Porque existem momentos que não basta apenas perguntar: Deus está vendo? Também precisamos perguntar: o que acontece quando alguém insiste em fazer o mal e não deseja mudar? Mas sabe de uma coisa? Nós todos gostamos de falar sobre a misericórdia de Deus. Quanto é bom e maravilhoso. E devemos falar, porque ela é realmente maravilhosa. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus é um Deus justo. E isso significa que Ele não olha eternamente para a violência, nem para a crueldade e nem para o sofrimento causados aos outros como se nada tivesse acontecendo. Há escolhas que ferem, atitudes que destroem, e há consequências que não podem simplesmente ser ignoradas. Por isso, a pergunta que nos vai acompanhar durante a leitura de hoje é esta: o que o juízo de Deus nos ensina sobre a maneira de como vivemos e devemos viver? Depois da leitura, nós voltaremos a essa pergunta, mas também vamos retirar desse capítulo 3 direcionamentos, 3 conselhos, na verdade, para a nossa caminhada. Mas não vamos responder essa pergunta agora. Vamos permitir que a própria palavra de Deus nos conduza. Portanto, respire fundo, abre o seu coração e vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 34. A minha Bíblia está na versão NVT, mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema, basta apenas me acompanhar. O importante é nós caminharmos juntos e permitirmos que Deus fale conosco por meio de sua palavra. Vamos lá? Isaías capítulo 34. Mensagem para as nações. Venham e escutem, nações da terra, o mundo e tudo que nele há. Ouçam minhas palavras. Pois é grande a ira do Senhor com as nações. Ele está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo. Ele as condenará à matança. Seus mortos não serão sepultados, o fedor de seus cadáveres encherá a terra, e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá do alto se dissolverão e desaparecerão como um pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. E quando a minha espada estiver terminado o seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada de sangue e coberta de gordura, de sangue de cordeiros e de bodes, e de gordura de carneiros. Sim, o Senhor oferecerá um sacrifício na cidade de Borza. Fará grande matança em Edom. Até os homens fortes como os bois morrerão, tanto os mais jovens quanto os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue e o solo cheio de gordura, pois é o dia da vingança do Senhor. O ano que vem, que retribuirá a Edom por tudo que fez a Israel. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente, a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento em Edom jamais terá fim. Sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração. Ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão a coruja do deserto e o mocho, o corujão e o corvo. Pois Deus medirá aquela terra com cuidado. Ele a medirá para os
caos e para a destruição. Ela se chamará a terra do nada, e logo seus nobres desaparecerão. Espinhos invadirão seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas, as ruínas serão morada de chacais e habitação de corujas. Animais do deserto se misturarão ali com hienas, bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas. Criaturas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará seu ninho e porá os seus ovos, chucará seus filhotinhos e os cobrirá com suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com o seu par. Procurem o livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum destes animais, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu. Seu espírito fará tudo se realizar. Ele lançou sortes e dividiu a terra e a entregou a essas criaturas como propriedade. Elas possuirão para sempre, de geração em geração. Muito forte essa leitura, não é? Faz a gente pensar nas coisas erradas que a gente fez, nas coisas erradas que nós pensamos, sobre nós mesmos e sobre os próximos. Lembra que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei? Pois muito bem. Antes do início da nossa leitura bíblica, nós deixamos uma pergunta, que é a seguinte: o que o juízo de Deus nos ensina sobre a maneira de como devemos viver? No capítulo 34, nós notamos que é um capítulo muito forte. Deus chama as nações para ouvir e depois dirige a sua atenção especialmente a Edom. As Escrituras apresentam um povo que havia sido colocado em oposição aos caminhos de Deus e causado um sofrimento enorme ao povo de Israel. O problema não era o erro cometido por distração. Era uma postura persistente, eles insistiam muito nestes erros, principalmente na violência, na hostilidade, no orgulho, no desrespeito. Uma maneira de viver que tratava um ao outro como se sua dor não tivesse a menor importância. E se algo que precisássemos compreender fosse isso, Deus não ficou diferente. Ao contrário, ele ficou ali presente. Por algum tempo, alguém pode praticar o mal e acreditar que nenhuma consequência virá. Mas pode pensar: ninguém viu, ninguém vai fazer nada, eu posso continuar, sou bem-sucedido, tenho muito dinheiro. Mas será que tem felicidade? Será mesmo? Mas em Isaías 34 nos mostra que Deus vê aquilo que o ser humano tenta ignorar. E chega um momento em que a justiça de Deus exige uma resposta. Por isso o juízo nesse capítulo ele é tão severo. Não porque Deus tenha prazer em destruição, ao contrário. Ele é um pai zeloso, amoroso. Ele quer bem para os seus filhos, mas ele não pode permitir que a maldade perdure por muito tempo. Até porque o mal também destrói. A violência produz vítimas, a crueldade deixa marcas, o orgulho endurece o coração. E quando alguém insiste nesse caminho, as consequências se acumulam. Um pai que ama não chama o erro de acerto, apenas para evitar o desconforto. Não. Ele corrige. E sabe, isso acontece porque aonde aquele que caminha vai encontrar o fim. A justiça de Deus nos ensina exatamente isso. Nossas escolhas importam. E elas dizem muito sobre nós. A maneira como tratamos as pessoas importa. Aquilo que fazemos quando pensamos que ninguém está vendo, importa. E Edom precisou enfrentar as consequências do caminho que escolheu. E essa é uma das verdades centrais do capítulo 34. Deus é misericordioso, mas ele também é justo. Ele oferece tempo, adverte, fala, chama, mas não transforma a misericórdia em permissão para continuarmos ferindo uns aos outros sem arrependimento. E é aqui também que encontramos a esperança, porque uma advertência como esta não foi registrada apenas para sabermos o que aconteceu com Edom.
ela também foi preservada para nos ensinar, para nos tornar resilientes, vigilantes, mais humildes e muito mais cuidadosos com as nossas escolhas e, principalmente, mais conscientes na maneira como tratamos uns aos outros. Talvez a pergunta de hoje não seja quem precisa pagar pelo que fez comigo, mas talvez seja: existe alguma atitude minha que Deus está tentando corrigir antes que ela produza consequências maiores? E essa pergunta muda tudo, porque a palavra deixa de ser uma arma contra o outro, ela volta a ser o espelho de nós. À luz desse capítulo, eu quero compartilhar 3 direcionamentos, que na verdade são conselhos que o Pai deixou para a gente aqui. O primeiro é: não ignore a correção de Deus. Lembra do oleiro e o vaso? Deus é o oleiro, nós somos o vaso. Quando a palavra incomodar alguma área da nossa vida, não devemos fugir, devemos parar e refletir, porque talvez Deus esteja nos protegendo de consequências que ainda não conseguimos enxergar. Portanto, pare, ouça e permita que Ele corrija o caminho. Segundo, observe como você trata as pessoas. No seu trabalho, em casa, não importa onde. A fé não aparece apenas nas palavras que usamos para falar sobre Deus. Ela também aparece na forma como tratamos quem está perto de nós. Se quando nós tratamos bem o próximo, nós estamos tratando bem a Deus, faça tudo com perfeição, como se fosse para Ele. Na maneira como falamos, como reagimos, como lidamos com quem é frágil, precisamos ficar vigilantes, porque o Senhor, Ele só está esperando para que nós possamos pedir isso para Ele, porque Ele é compassivo. Em terceiro, não deixe o orgulho impedir o arrependimento. Um dos maiores perigos é continuar insistindo em um caminho que apenas produz o que não queremos admitir que erramos. A soberba, ela causa isso também. Reconhecer um erro não nos diminui, ao contrário, pode nos impedir de continuar produzindo mais dor e mais problemas e mais erros. Quando Deus mostrar algo, tenha coragem de voltar. Peça perdão a quem você errou e principalmente a Deus. Certeza que Ele vai te aceitar de volta. A misericórdia de Deus nos dá a oportunidade para mudar, e a justiça nos lembra que nossas escolhas têm consequências. Portanto, a palavra para o dia de hoje é vigilância. Se essa palavra encontrou um lugar no seu coração, escreva nos comentários abaixo: Senhor, ajuda-me a vigiar os meus caminhos. Não para vivermos com medo, mas para vivermos com consciência, respeito ao próximo, humildade e compaixão. Talvez, ao ler o seu comentário, uma outra pessoa também seja lembrada de que existe tempo para corrigir o caminho e buscar o lado certo. O versículo para o dia de hoje é: procurem no livro do Senhor e vejam o que Ele fará. Nenhum destes animais faltará, nenhum ficará sem companheiro, pois o Senhor prometeu que seu Espírito fará tudo acontecer. Irmãos, muito obrigada por caminhar comigo em mais um dia neste propósito. Espero que a palavra de hoje não tenha apenas mostrado a justiça de Deus de uma forma dura. Ao contrário, tenta analisar com outros olhos, mas também nos tenha ajudado a olhar com mais cuidado para os nossos próprios caminhos e na maneira como nós tratamos o próximo. Amanhã nós iremos abrir juntos o capítulo de Isaías 35. Vai ser uma nova mensagem, totalmente nova. Vocês vão se surpreender. Espero encontrar vocês aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Eu te encontro amanhã. Vamos ficar firme, hein? Tchau, tchau.